salve galera, professor Hiro aqui na área e hoje a gente vai fazer uma revisãozinha aqui para a recuperação de vocês, tudo bem? Então vamos lá, vamos rapidamente aqui pensar num exercício, tá? Que tem a ver com um prisma. Vamos ler primeiro o exercício e depois a gente comenta um pouco sobre o que pode cair, né, nessa prova aí. Então um recipiente em formato de paralelepípedo, ou seja, um prisma de base retangular, né? Ele possui um comprimento de 15 centímetros, aqui como está mostrando essa figura aqui, né? 10 centímetros de largura e altura K. Então é o seguinte, ele fala que o líquido que está em azul aqui nesse recipiente ocupa 1,8 litro, representando 25% do volume total do recipiente. Aí ele pergunta, né, qual que é a altura K do recipiente e sua área superficial, considerando que ele não tem tampa. Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar de algumas informações, tá? Que é o que pode ser útil na prova de vocês. Lembra que eu falei na nossa aula que você pega um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, na verdade você multiplicando essas informações, né, você tem um volume de 1000 centímetros cúbicos, certo? E esses 1000 centímetros cúbicos, ele equivale a 1 litro. Lembra, a gente até comentou sobre você pegar esse cubo aqui, colocar água, alguma coisa assim, ou se você construísse um cubo como esse, você despejasse, por exemplo, abrisse um litro de leite, você colocaria ali e ia ter que caber certinho ali, né? Ou também você pode pensar assim, né, se você quiser transformar também uma caixa, se você construísse uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, você ia construir o quê? Uma caixa de 1 por 1 por 1, que ia dar 1 metro cúbico, né? Lembrando que o volume é só você multiplicar as dimensões, né? E aí nós teríamos o que? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tudo bem? 1000 litros. Bom, essas são informações importantes aqui que a gente vai precisar se a gente for fazer algum tipo de conversão. E vocês já repararam que no exercício a gente vai precisar fazer esse tipo de conversão, né? Vamos pensar aqui, ó. Qual que é o volume de todo esse paralelepípedo, desse prisma de base retangular? O volume dele vai ser 15 vezes 10 vezes K, ok? Mas nós temos um problema, que nós temos uma pequena altura aqui, ó, que eu vou chamar de X, tudo bem? Então, esse aqui é o volume do paralelepípedo, mas o volume do líquido, ó, vou escrever aqui, ó, volume do líquido, ele é dado por 15 vezes 10 vezes X. Vou colocar um pontinho aqui, senão a gente vai confundir o ponto com o X. Pronto, ó. O X que vai ser a altura. O que nós temos que saber? O que ele fala no exercício, né? Que esse volume ele é 1,8 litro. Só que aí nós temos uma incompatibilidade de unidade de medida, porque aqui nós temos centímetros por outros centímetros que vai dar litro. Então a gente tem que converter. Ou a gente converte, né? Tudo isso aqui que está na esquerda de centímetros, que é centímetros cúbicos, né, para litros, ou nós convertemos o 1,8 litros para centímetros cúbicos, né? Então vamos pensar aqui, né? Vou puxar aqui um pouquinho só para a gente poder fazer essa conta. É só a gente lembrar daquela relação que nós escrevemos na lousa lá de baixo. Então, 1000 centímetros cúbicos equivalem a 1 litro, não é isso? Então, se você tiver 1,8 litro, vai ser quanto em centímetros cúbicos, né? Bom, se a gente fizer essa conta aqui rapidamente, tá? Você vai ver que o X vai ser 1800 centímetros cúbicos. Então nós vamos ter que usar isso aqui, porque nós temos que falar na mesma linguagem de unidade de medida. Por exemplo, se aqui é 15 centímetros, 10 centímetros, tudo é centímetro do lado esquerdo, nós temos que trabalhar com a mesma unidade de medida aqui. Então vai ficar assim, voltando aqui para a lousa, 15 vezes 10 vezes X vai dar 1800 centímetros cúbicos. Bom, aqui nós temos 150x, 1800, e fazendo uma divisão aqui, né, passando para o outro lado na divisão, nós temos 1800 dividido por 150. Tira o zero aqui, e aí nós sabemos que 180 dividido por 15 vai dar 12. Ou seja, esse pedaço X aqui, ó, ele tem 12 centímetros, né? Então o líquido ele ocupa 12 centímetros de altura ali. E aí ele fala
né, que o volume desse líquido ele ocupa 25% do volume total do recipiente. Ou seja, só de a gente olhar aqui, a gente sabe que o K ele tem 4 vezes a altura do X, né, porque esse volume tem que ser 4 vezes mais do que o do líquido. Então é só você multiplicar 12 mais 12 mais 12 mais 4 vezes aqui, ó, né, a mesma altura, isso aqui tem que dar 48 centímetros, certo? Então nós sabemos por quê. Vou escrever aqui de maneira algébrica, né? Que 4 vezes x é exatamente a altura K. Ou seja, 4 vezes 12 é o K. Temos que K vale 48 centímetros. Bom, aqui está respondida a nossa primeira pergunta, né? Qual que é a altura K do recipiente? E agora nós vamos ter que responder a segunda pergunta, que é o quê? A nossa área superficial, considerando que ele não tem tampa. Então, o que é a área superficial? Vamos lembrar aqui, ó. A área superficial é a área dessa face da frente, duplicada. Por que duplicada? Porque nós temos na frente e atrás, né? Lá atrás também nós temos a mesma face. Ou seja, é 15 por K, ou seja, 15 por 48. Duas vezes. Então, vou escrever isso aqui, ó, só para a gente não perder. Então, a área total, a área superficial, né, desse recipiente vai ser 2 vezes, tá, a área da frente, porque nós temos a frente e atrás. 15 por K, que é o K a gente já sabe que é, ó, vou escrever aqui, ó, 15 por 48. Mais, tá, depois a gente calcula quanto vai dar. Mais, a gente tem a área desse lado aqui, ó, da direita e da esquerda, 2 vezes, duplicado, né? Então vamos pensar aqui, vou escrever 2 vezes 10, tá vendo? É um retângulo, 10 por K, ou 10 por 48. Vou colocar aqui, ó, 2 vezes 10 por 48. Mais o que? Normalmente eu calcularia a base 2 vezes, né? A área da base de cima e de baixo. Mas nós não temos tampa, então basta calcular a área do retângulo de baixo, que é a base inferior. 15 por 10. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 15 por 10. Então a nossa área total aqui vai dar 2 vezes 15 dá 30. 30 vezes 48 dá 1440. Mais 2 vezes 48 dá 96. 96 com 10, 960. É isso. E agora 15 vezes 10 que dá 150. Então 1440 mais 960 mais 150 vai dar 2550. Aqui nós estamos falando de área e como tudo o que foi dado em centímetros, nós vamos colocar aqui, ó, centímetros quadrados. Lembrando que a área, nós já falamos sobre isso, né? É segunda dimensão, por isso que a gente tem que colocar ali centímetros ao quadrado. Tudo bem? Então é isso, galera. Se atentem às transformações, certo? E presta atenção no que o exercício está pedindo. Bom, outra coisa que que vocês podem se deparar aí, né? Vou pegar aqui, colocar uma... Pronto. Outra coisa que vocês podem encontrar é a distância de pontos. Por exemplo, eu tenho um paralelepípedo como esse. Eu estou usando só como exemplo, tá, gente? Então eu posso perguntar o que eu quiser sobre ele, sobre as retas que passam por aqueles pontos ali, que são os vértices desse paralelepípedo. Posso perguntar sobre a área de figuras que eu vou formando conforme eu pego esse paralelepípedo aí, né? E, bom, é isso. Então vamos tentar resolver algumas coisinhas assim. Por exemplo, se eu pedir para você a distância do ponto A até o F, você pode reparar aqui, ó, que a distância do A até o F é daqui até aqui. Essa aqui é exatamente a diagonal desse paralelepípedo, do prisma. Né? Como é que eu acho, quando eu tenho um prisma nesse formato assim, né, que é o formato um prisma de base ou quadrado ou retangular, no caso é retangular, né, porque ali está 3×2, como que eu encontro isso? De maneira rápida, tá? De maneira rápida, a diagonal, ou seja, a distância do A até o F, ou do B até o E, também é uma outra diagonal, tudo igual, tá, gente? C, H, o D, G, né? Como é que eu encontro isso? Bom, tem uma fórmula rápida para isso, né? Basta eu pegar aqui, ó, raiz de uma dimensão ao quadrado, mais a outra dimensão ao quadrado, mais a terceira dimensão ao quadrado. Então são as 3 dimensões ao quadrado, tudo dentro da raiz. Então, resolvendo isso aqui, nós teremos aqui 9 mais 4, mais 36.
9 mais 4 dá 13, então nós temos 49, né? A raiz de 49, ou seja, 7 centímetros. Tudo bem? Bom, é isso, galera. Aí nós temos também, a gente pode ficar brincando com esses vértices aí, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, qual que é a área do ABFE? Então, o que é ABFE? Bom, olha isso aqui, ó. AB, esse pedaço, que vale 2, porque é o mesmo que esse daqui, né? ABF, ó, o F aqui, essa distância aqui, que é uma diagonal do retângulo lá de trás, ó, certo? Do retângulo BCFG. Então, ó, ABFE. É essa figura aqui, o que ele quer. Tá vendo? Nós formamos um plano só com aqueles vértices ali. E eu quero saber, por exemplo, a área desse plano. Como é que eu faço, né? Bom, inicialmente, a gente tem que saber quanto que são as dimensões desse plano. Isso é um retângulo, né? Nós temos 2 aqui, que é essa medida, por AE. Então, primeiramente, precisamos encontrar a distância do AE. Vamos chamar essa distância de AE de Dzinho? Não, Dzinho já foi, né? X, vamos chamar de X, vai. Essa é a distância do AE. Então, a gente sabe que a área do ABF é 2 vezes X. O X é a diagonal dessa face da frente aqui, que nós estamos enxergando, da ADEH. Essa diagonal é exatamente a hipotenusa deste triângulo aqui, ó, concorda comigo? Ó? Desse triângulo aqui, ó. Vou fazer um rabisco aqui, já paro. Bom, esse triângulo aqui, ele tem dimensão 3 por 6 e a hipotenusa x. Então, vamos jogar isso aqui na fórmula de Pitágoras, né? Jogando aqui, a gente pode fazer assim, x quadrado é igual a 6 quadrado mais 3 quadrado, ou seja, x quadrado é igual a 36 mais 9, x quadrado é igual a 45. Se você quiser passar a raiz ali, ó, pode fazer aqui e fatorar, né? Bom, 45 é 15 vezes 3, ou seja, 3 vezes 3 vezes 5, certo? Então, 3 vezes 3 sai da raiz, que é 9, raiz de 9, e o 5 fica. Bom, então a gente pode pensar que se o x vale 3 raiz de 5, então a área do ABFE, como nós havíamos pensado, é 2 vezes o x, que é 3 raiz de 5. Aqui não precisa de parênteses, tá, gente? Porque nós temos tudo vezes, né? E aqui você multiplica, aqui, ó, 6 raiz de 5 centímetros. Aqui é quadrados, né? Porque nós estamos falando de área, e área é segunda dimensão. Tudo bem? E também, sei lá, um outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês é a área do AEF. Quem é o triângulo AEF? O triângulo AEF aqui, ó, é o AE, deixa eu colocar uma outra cor aqui, AEF. Opa. Aqui assim, aqui assim. Tá vendo? Nós formamos um outro triângulo ali, que é um triângulo retângulo, né? Esse triângulo aí, ele tem a medida de AE, EF e AF. Só que aqui ele forma um ângulo de 90 graus, não é isso? Então aqui nós temos x, 2, e aí nós temos que encontrar aqui, essa área aqui. Bom, como a gente sabe bem, né, gente, a área de qualquer triângulo retângulo, basta multiplicar os dois catetos e dividir por 2, né? Porque um se torna a altura e o outro cateto se torna a base. Então é como se eu tivesse assim, ó, a distância. Eu vou escrever assim, ó, vou escrever como a área do triângulo AEF vai ser exatamente x, que é um dos catetos, vezes o outro cateto, que é 2, dividido por 2. Vou fazer essa conta, vou cancelar aqui, vai sobrar x. Ou seja, a área é segunda dimensão, né? AEF é igual ao próprio x. O x nós sabemos que é 3 raiz de 5, então fica 3 raiz de 5 centímetros quadrados. Tudo bem? No final das contas, se você for pensar, é exatamente a metade da área que nós já encontramos, que é o ABFE. Né? É a metade daquela área. Por isso que a área do ABFE é 6 raiz de 5 e a área do AEF é 3 raiz de 5. Bom, galera, por hoje é só. Essas aqui são as dicas para vocês fazerem a prova de recuperação. Boa prova para vocês aí. Até mais!